Bem, pessoal, finalizando as questões de ITIL, né, as questões que eu consegui pegar, agora a gente vai retornar ao PMBOK, tá? Então aqui seria um PMBOK 2. Por que, Walter? Porque eu consegui pegar as questões já do BNDES 2009, né? Não tinha dado tempo de pegar antes de terminar a primeira bateria de PMBOK. E aí peguei outras, consegui ainda garimpar mais umas questõezinhas de PMBOK, tá? Aí a gente vai fazer mais uma série aí de questões de PMBOK para a gente dar continuidade à nossa bateria de governança. Então vamos lá, ó, essa questão 24 aí, analista do BNDES 2009. Segundo o PMBOK, em que processo do gerenciamento de risco de projetos os riscos devem ser priorizados e avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto? Então, ele está perguntando um dos processos, né? Como eu já frisei, o ideal é que você consiga encaixar todos os processos em todas as áreas de conhecimento, né? Todos os 44 processos nas 9 áreas de conhecimento e também, né, nas 5 fases, nos 5 grupos de processo do PMBOK. Mas, se você não souber, não chegar na prova e não souber, não é para ficar com medo, né? Porque a gente consegue matar várias das questões conhecendo os principais processos de cada área, tá? Então ele fala assim, ó, um processo, né, da área de risco, né? Gerenciamento de risco, tá? Aí ele fala que devem ser priorizados e avaliados quanto à sua probabilidade, ocorrência e impacto, tá? A gente tem duas análises, né, de risco, tá? Primeiro a gente pode até olhar direto nos nossos itens, tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz, na realidade, é o plano, né? Na realidade, é o plano de gerenciamento de risco, tá? Como que a gente vai fazer para identificar os riscos, tá? Toda a área de conhecimento, como vocês vão ver, tem um plano, né? A área de risco não foge a isso. Aqui é que você vai definir as regras do jogo, né? Que regras do jogo são essas, Val? Como que você vai tratar o risco? Qual o escopo que você vai tratar o risco? Será que você vai tratar em todos os anos, todos os riscos possíveis? Será que um risco de cair um raio é relevante para o que eu estou fazendo agora? Será que o risco do mundo acabar é relevante para o que eu estou fazendo agora? Então aqui, aqui é o como, né? Sem fazer o que ainda, é o como vai ser feito nesse plano. São as regras do jogo. Uma vez feito, a próxima fase, já sabendo como que funciona as regras do jogo, vai ser essa C aqui, ó, que por conta disso não é a resposta. Mas seria o quê? A identificação dos riscos, né? Ou seja, dentro das minhas regras de jogo, né, do meu plano, quais são os riscos? Todos os riscos, né? Sem se preocupar muito agora com o tratamento, dentro daquela regra de jogo, quais são todos os riscos possíveis? Eu vou identificar os riscos, né? Beleza. Aí eu vou ter uma lista, né, não tratada de risco. Ela pode ser feita de várias formas, né? Tem várias ferramentas e técnicas no próprio PMBOK de como elencar. Uma delas é brainstorm, né, entre pessoas. Outra é você submeter questionários, né, aos especialistas, consultar a própria equipe de projeto, e você tem várias ferramentas, né, para a identificação desses riscos. Ok, tá? Então, uma vez que você tem identificado esse risco, você vai ter uma lista, né? Só que essa lista, né, é uma lista não tratada. Não teve um tratamento ainda, tá? A partir da identificação dos riscos aqui. Beleza. A próxima etapa, né, antes da gente ver como é que a gente vai combater esses riscos, é justamente aqui a análise qualitativa, tá? O que concerne, né, essa análise qualitativa? Justamente o que ele está pedindo aí no cabeçalho da questão. Ele vai priorizar e avaliar o risco quanto à sua probabilidade de ocorrência, tá? Então, você vai ter o quê? O componente de risco, né? Você vai ter o risco igual a impacto versus probabilidade. Cada um desses dois, seja impacto ou probabilidade, você vai criar categorias, tá? Essas categorias, inclusive, isso é uma pegadinha de qualquer que as bancas costumam jogar, que, por exemplo, cada um deles, vamos colocar aqui
por exemplo, o impacto, ele tem categorias de impacto que você vai nomear, né? Lá, fraco, forte, aí você vai dizer, impacto amarelo, vermelho. Só que essas categorias, né? Categorias, elas são, vamos dizer assim, categorias. Elas são níveis, né, patamares, e que você pode identificar, e elas são basicamente subjetivas, né? Como eu falei, pode ser branco, amarelo, vermelho para subir, pode ser fraco, médio, forte. E tem uma categoria que é justamente a pegadinha quando você numera, né? Então, eu vou numerar de 1 a 5, por exemplo. O que pode levar ao concursando, né, ao candidato, a achar que isso aqui, por ser número, é uma análise quantitativa, né? Mas isso aqui não é análise quantitativa, tá? Isso aqui é uma análise ainda qualitativa, porque você está colocando categorias, né, de patamares, mesmo que haja um certo cálculo, né? Mesmo que haja um certo cálculo, que eu vou multiplicar a categoria, vamos supor, do impacto vezes a categoria da probabilidade, que também pode ser de 0 a 100%, ele vai dar um número. Esse número só vai servir para quê? Só vai servir para eu priorizar, tá? Daqui vai sair a priorização. Então, aquela lista anterior, que não era lista não tratada, passa a ser agora uma lista tratada, tá? Então, na análise qualitativa, eu vou ter uma lista tratada e priorizada, né? Na análise qualitativa. Ok? E essa análise qualitativa é justamente o quê? A nossa resposta da questão. Então, aqui eu vou colocar logo, né, que a resposta é a resposta B. E vamos analisar o resto, tá? Depois de a gente fazer nossa prioridade, a gente vai fazer uma análise, né, quantitativa, tá? Quantitativa. E o que consiste essa análise quantitativa? Aqui sim, aqui eu vou fazer cálculos matemáticos, né, com base nos impactos, né, calculados e prioridades. Para quê? Para poder calcular, por exemplo, quanto que vale esse risco, vamos supor, porque a teoria toda é para você achar, né, uma reserva de contingência, ou seja, você achar grana. Quanto que eu preciso ter de reserva, né, para ter esses riscos todos tratados? Isso daí. Então, a análise quantitativa, você vai fazer vários cálculos, né, para calcular o seu fundo de reserva. Você vai fazer cálculos para cada risco, né, identificado e priorizado, né? Lembrando que nem todos os riscos priorizados, quando você vai pegar quando você priorizar os riscos, você vai definir um ponto limite, né? Então, eu tenho uma lista aqui, né, segundo a priorização qualitativa, e eu vou chegar no limite, né, de tratamento. Daqui para cima eu trato, e daqui para baixo eu não trato. E o que é esse limite aqui? Pode ser determinado por dois fatores, né? O controle, tá? E também o dinheiro, que é o mais importante, tá? O que quer dizer isso, Walter? Durante o seu projeto, você vai ter uma reserva, você vai calculando lá. Mas para tratar todos esses riscos que forem elencados, a minha reserva vai dar X. Bom, X eu tenho. Inclusive, eu tenho até X,5. Então, eu posso usar esse meio que está faltando para elencar mais riscos e ter melhor tratamento. Mas, quando chegar nos 2X, não, 2X eu não tenho, só tenho até um X,5. Então, aqueles riscos lá não vão ser tratados, tá? Não um tratamento financeiro, um tratamento quantitativo, tá bom? Eles vão ser ou evitados, ou desprezados, né? Ou aceitos, né? Mas eles não vão entrar no meu quantitativo financeiro porque simplesmente não tenho capacidade, né? Não foi planejada uma capacidade financeira para comportar todos esses riscos, né? Além disso, né, como você vai estar calculando para cada etapa, para cada atividade do seu projeto, né, nesse risco, para cada pacote de trabalho, por que não, você pode criar uma ferramenta que de vez em quando cai também, que é a RBS, que nada mais é do que uma WBS, só que nos pacotes de trabalho vão aparecer as reservas de risco, né?
Tá? Então eu sei que eu não tenho um risco, um cálculo genérico, um fundo genérico, não. Essa minha RBS me diz que o gerente de projeto, ele calculou a cifra, né, para cada pacote, para cada etapa. Por que isso é importante, pessoal? Porque imagine que essa etapa, por exemplo, foi vencida e nenhum desses riscos configurou. Então essa grana que estava reservada, ela passa a estar o quê? Disponível. Disponível para quê? Para eu gastar? Não. Pode estar disponível para eu usar num outro risco lá na frente, que de repente esse risco aqui cresceu. Ou se nenhum dos riscos cresceu, se manteve, aquilo dali pode ser reserva do meu projeto, pode ser até um lucro futuro da minha empresa, né? Já que eu consegui administrar os riscos perfeitos, e aí eu não vou precisar gastar aquela reserva vai ficar para mim, tá? Eu posso dar um bônus, por exemplo, aos meus funcionários. Então, por isso que é bom ter um risco bem segmentado, né? E não um risco, um valor genérico, né? Porque eu nunca vou saber quais aqueles riscos vão estar sendo tratados ou não. Isso daí a gente vai ver tudo na análise quantitativa de risco, né? Chegando a um produto, né? A um artefato chamado RBS, tá? Depois disso, né? Na realidade, eu acabei pulando, mas isso aí já entrou o processo de planejamento de resposta a risco, né? Porque aí, com essas respostas, né, o que eu vou fazer para essas respostas é que eu vou exatamente calcular, né, quanto que eu preciso para poder abarcar aquelas respostas, tá? Lembrando, né, que as principais respostas, tá, são, só colocar aqui, tá? São o que? Você pode evitar, tem uma questão atrás, tá? Você pode evitar, você pode mitigar, você pode aceitar, e você pode transferir. Nunca integralmente, né? Como a gente já viu atrás. Transferir. Tá? Então essas aí são as principais, tá? E por último, né? Já que aí você vai evitar, mitigar, né? Mitigar, aceitar, vai calcular como é que chama? As contingências financeiras que cada um envolve, dependendo do tipo de resposta que você está colocando. E por fim, né? Seria aqui o nosso último item, você vai controlar, tá? Você vai ficar monitorando esses riscos e controlando. Para quê, Val? Para justamente você saber que risco se configurou, né? Para você aplicar a sua contingência, tá? E que risco não se configurou para que você deixe a sua contingência disponível. E mais, que risco está subindo? Que novos riscos foram identificados, né? Então essa lista, né? Essas listas que a gente tratou agora não são listas estáticas, né? Essas listas aqui, ó, não são estáticas, são não estáticas. A cada momento, né, através do sistema de monitoramento e controle, você tem que ficar monitorando esses riscos para ver se algum risco está crescendo, algum risco está baixando, algum risco foi vencido, algum risco está chegando, tá? E aí, com isso tudo, né, a gente tem, né, as nossas respostas a isso. Aí tem as ferramentas lá, né, como eu falei, para você elencar, tem as ferramentas de estimativa de risco, né, ferramentas estatísticas, tá? Walter, mas a ESAF costuma cobrar técnicas e ferramentas, ela costuma, de vez, no caso, as bancas, né, a ESAF já cobrou. A Sesgran Rio, não sei, nessas nossas questões a gente não viu, mas nada obsta, né, dela poder cobrar isso aí para vocês, tá? Então, o que fica aqui? A gente viu a parte, né, de análise, a parte, né, de gerenciamento, área de conhecimento, gerenciamento de risco. A gente deu, com essa questão, deu para a gente dar uma passeada boa aí sobre esse capítulo, né, do PMBOK, tá? Então, acho que essa questão ela foi bem didática para a gente, né? E até a próxima aula.